Sabe, eu tava pensando aqui, antes da gente começar, normalmente quando chega uma mensagem no celular de um número desconhecido, a gente lê bem por cima, né? Fica meio desconfiada, não dá muita bola. Com certeza. Às vezes a gente até apaga na hora achando que é golpe ou algo do tipo. Nossa, sim, apaga direto. Mas, tipo, se a mensagem tem a assinatura do seu chefe, ou de um juiz, ou da sua mãe, a postura da pessoa muda na mesma hora, né? A pessoa senta direito na cadeira, ajusta a postura e lê prestando atenção em cada vírgula. Porque o peso do texto muda completamente, sabe? Dependendo de quem assumiu a autoria dele. Exatamente isso. E bom, olá para todo mundo que está acompanhando. Hoje, no nosso Sopro da Palavra, a nossa missão é justamente descobrir de quem é a verdadeira assinatura por trás da Bíblia. A gente vai desempacotar as engrenagens de por que isso não é só um livro antigo, cheio de tradições religiosas, sabe? Total. Não é só um registro histórico morto. É um documento com validade legal e espiritual. Algo que foi, literalmente respirado. Isso. Então, quem está nos ouvindo agora já pode pegar a Bíblia, seja aquela de capa de couro, toda marcada que a gente ama, ou pode abrir o aplicativo no celular mesmo e procurar a carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. É o nosso ponto de partida hoje. E o texto que serve como o pilar absoluto do nosso estudo, ele diz o seguinte: olha só, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Gente, que texto poderoso, né? E antes da gente destrinchar toda essa mecânica por trás dessas palavras, quem nos acompanha já aproveita para se inscrever na plataforma, curtir e compartilhar esse sopro da palavra com os amigos e não esqueçam que os links na descrição têm muito material de apoio para fortalecer a nossa irmandade, viu? Com certeza. Clica lá que vale muito a pena. Mas então, focando nesse versículo de Timóteo que você acabou de ler, a gente precisa encarar esse conceito de autoridade bem de frente. Porque, racionalmente falando, a força de qualquer obra não está no papel em que ela foi impressa, né? Está em quem detém os direitos autorais dela. Exato. A própria raiz etimológica da palavra autoridade, ela vem diretamente do termo autor. É uma ligação direta, sabe? Faz todo sentido. Pois é. Um texto só possui poder, jurisprudência e um peso moral se estiver atrelado a quem escreveu. E quando a carta de Paulo a Timóteo afirma que a Escritura é divinamente inspirada, tem um peso teológico gigantesco aí. E muito específico no original grego, viu? É mesmo? Qual que é a palavra que eles usam lá no original? A palavra usada ali é theopneustos. E olha, preste bem atenção na raiz disso. Não significa uma inspiração poética, sabe? Do tipo... Tipo, um artista que olha para o mar e pinta um quadro, né? Isso. Não é aquela inspiração romântica de um músico. A tradução literal dessa expressão grega é respirada por Deus. Uau! Mas vamos pausar um pouquinho e analisar isso, porque é forte. Respirada por Deus. Como que essa mecânica funciona na prática, meu irmão? Porque, lendo as escrituras, as palavras sopro e espírito muitas vezes se cruzam, né? Elas se confundem ali nos textos originais. Então, elas se cruzam justamente porque, tanto no grego quanto no hebraico, elas apontam para a mesmíssima origem. Dizer que a Escritura é respirada por Deus é atestar, assim, categoricamente, que o Espírito Santo de Deus é o autor final, sabe? Ele é o fôlego primário de tudo aquilo. E isso muda tudo, né? Muda completamente. Claro que ele utilizou canais humanos, né, contextos históricos extremamente específicos e até o vocabulário particular de dezenas de pessoas diferentes. Sim, a gente nota a diferença de estilo lendo Paulo e lendo João, por exemplo. Exato. No entanto, a origem estrutural, sabe, aquilo que sustenta e chancela cada preceito escrito ali, é a mente infalível do Espírito Santo. E isso, gente, estabelece uma premissa fundamental que não pode de jeito nenhum ser negociada no cristianismo. Verdade. E qual seria então o impacto prático dessa premissa para quem lê a Bíblia hoje em dia, na sua casa, no ônibus? Olha, o impacto prático é que bater de frente com um texto bíblico, sabe, confrontar os seus padrões morais, não é um debate acadêmico com um registro histórico. Não é discutir com um livro de história. Totalmente não.
Não é questionar as opiniões de um profeta melancólico do passado ou de um pescador rude lá do primeiro século. Confrontar a Bíblia é entrar em conflito direto com a autoridade do próprio Deus, porque o oxigênio que mantém aquelas páginas vivas, vibrando, pertence a Ele. Nossa, isso é muito sério. E isso me leva, sabe, a levantar um obstáculo muito comum que a gente vê por aí. Tem muita gente que frequenta os cultos todo domingo, canta os louvores, mas no fundo trata as escrituras como se fosse um grande buffet self-service. Vixe, o famoso crente self-service, né? Tem muito. Demais! A pessoa passa com aquele prato teológico imaginário e escolhe tipo, essa passagem maravilhosa dos Salmos sobre prosperidade, portas abertas e bênçãos. Esse eu quero. Esse eu coloco no meu prato. Isso! Coloca no prato com fartura. Mas aí a pessoa chega num trecho duríssimo do apóstolo Paulo, ou lá no livro de Provérbios, sabe? Falando sobre mudar de comportamento, sobre renúncia, submissão. E a pessoa fala o quê? Não, isso aqui eu deixo de lado. Dizem que não é pro nosso tempo, né? Exato. Dizem que acham que não foi tão inspirado assim, que deveria ser só um reflexo cultural daquela época. Mas vem cá. Se o autor primário é o Espírito Santo, como a gente acabou de ver no Theopneustos, existe alguma margem para essa seleção? Dá para fatiar o texto desse jeito, escolhendo só o que agrada e descartando o que ofende? De jeito nenhum. Essa é uma fratura lógica tremenda que muitos tentam forçar para viver um evangelho mais confortável, sabe? Mas a própria estrutura do texto de 2 Timóteo fecha essa porta imediatamente. Como assim fecha a porta? É que Paulo não disse para Timóteo que algumas partes selecionadas da Escritura são respiradas por Deus. A afirmação dele é absoluta. Ele diz que toda a Escritura é inspirada. Toda ela. Não tem exceção. Nenhuma. E isso abraça inclusive aqueles livros que muita gente na congregação às vezes passa rápido na hora da leitura ou ignora solenemente. Pense em livros como Esdras, Neemias, Cantares de Salomão, ou até uns textos curtos e super duros como o profeta Naum, sabe? Nossa, verdade. Quase ninguém lê Naum. Pois é. A mentalidade do bufete ignora que, se o Espírito Santo respirou algo, tudo aquilo ali tem uma função de sustentação para a igreja. Absolutamente tudo é proveitoso. Então a gente não é editor do texto de Deus, né? Definitivamente não. O papel de quem se submete à mensagem nunca foi atuar como editor de texto cortando o que acha indigesto com uma caneta vermelha. O papel real nosso é edificar a casa sobre a rocha, que é aquele fundamento que Cristo ensinou. E isso exige não apenas ouvir as partes que nos deixam confortáveis, mas entender a totalidade e, o mais importante de tudo, transformar isso em prática, em obediência pura e simples. Uau, obediência. Mas olha, esse ponto de entender a totalidade que você falou, ele me traz um segundo problema aqui para a nossa reflexão de hoje. Se o texto foi escrito há milhares de anos num contexto agrário lá do Oriente Médio, como que a pessoa garante que a interpretação que ela está fazendo hoje, aqui no Brasil, no século XXI, não vai virar uma distorção completa? É uma ótima pergunta, porque o risco existe, né? Sim, como a gente vai saber se não estamos apenas, projetando nossas próprias opiniões políticas ou nossas questões sociais em cima de um texto antigo? O apóstolo Pedro responde a essa ansiedade de uma forma cirúrgica. Em 2 Pedro, lá no capítulo 1, versículos 20 e 21, ele estabelece meio que uma trava de segurança interpretativa. Uma trava de segurança? Gostei do termo. O que ele diz lá? Ele diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o que isso significa na mecânica da nossa fé? Significa que nenhum líder humano, por mais carismático, eloquente ou estudado que seja, tem a permissão para isolar um texto e dizer assim: no meu ponto de vista pessoal, o que Deus quis dizer foi isso. Baseando só na própria cabeça, né? Exato. Baseando apenas na própria genialidade ou na cultura contemporânea que ele vive. Se o Espírito Santo é o autor que ditou as regras daquele texto original, ele é obrigatoriamente o único intérprete autorizado. É ele que dá a luz, a iluminação para a gente entender. Perfeito. Ele quem fornece a iluminação.
Se a gente tentar ler sem a dependência do mesmo fôlego que escreveu, a leitura invariavelmente vai produzir heresia, distorção e manipulação. Faz todo sentido. Eu entendo perfeitamente essa questão da autoria divina e da iluminação. Mas, eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora, tá? Manda ver. Vamos testar isso aí. É para testar a resistência desse argumento mesmo. Porque existe uma tensão inevitável quando a gente junta o elemento divino, perfeito, com o elemento humano corrompido, né? Se o Espírito Santo é impecável e não comete erros na interpretação ou na autoria, certo. Como fica a questão de quem segurou a pena lá na hora de escrever? Porque nós sabemos muito bem que os homens que escreveram nos pergaminhos originais, eles eram pessoas extremamente falhas. E alguns, com um histórico criminal pesado mesmo. A mensagem não corre o risco de ser infectada pelas neuroses de quem a escreveu? Como que esse infalível transita através do falível? Olha, essa tensão que você trouxe é excelente. E ela é, curiosamente, um dos argumentos favoritos dos críticos ateus hoje em dia. É mesmo. Eles batem muito nessa tecla, né? Batem o tempo todo. Mas quando a gente submete isso a uma análise profunda num estudo como esse que estamos fazendo, a gente vê um paradoxo maravilhoso. É justamente essa falibilidade humana, exposta na Bíblia, que atesta a legitimidade divina e histórica dela. Sério? Como assim? Explica isso melhor para a Irmandade. Vamos analisar pela lógica de relações públicas, de marketing, sabe? Se as escrituras fossem apenas uma farsa puramente humana, imagina um complô arquitetado por um grupo de líderes espertos do Oriente Médio com o objetivo de inventar uma religião opressora para dominar as massas. Qual seria o primeiro cuidado deles na hora de redigir os textos sagrados? Eu acho que seria blindar os fundadores de qualquer crítica, né? Nas antigas monarquias, os cronistas sempre sanitizavam a história do rei, escondiam os defeitos. Ninguém cria uma religião para ganhar autoridade incontestável confessando que os próprios arquitetos eram mentirosos, adúlteros ou covardes. Eles se pintariam com auréolas de perfeição, sem dúvida. Exatamente isso. E o que a narrativa bíblica faz na prática? Ela joga um holofote implacável assim de doer os olhos sobre as piores falhas de seus heróis e de seus escritores. Verdade, ela não esconde a sujeira debaixo do tapete. De jeito nenhum. Vamos olhar o caso mais gritante de todos, o rei Davi. Ele é o autor da maior parte dos Salmos. Textos belíssimos que sustentam a igreja em momentos de luto, de adoração, de dor profunda, sabe? Salmos que a gente chora lendo, né? Isso. No entanto, o registro histórico que acompanha essas escrituras não esconde aquele fato repulsivo de que Davi usou o poder militar dele para cometer adultério com Batseba. E não parou por aí. Ele depois arquitetou o assassinato do marido dela, o Urias, só para encobrir a gravidez. É um crime terrível, um abuso de poder absurdo. E Deus não passa pano para o pecado do homem que ele estava usando. Não passa nenhum pano. Essa brutal transparência prova que a edição final do livro não estava sujeita à vaidade e ao controle de imagem de quem o escrevia. O controle editorial era soberano, mantido pelo Espírito Santo, que assegurou uma precisão implacável sobre os fatos, mesmo quando eles expunham a fraqueza e a vergonha humana. Gente, isso clareia muitas coisas e desmonta na mesma hora a ideia de um complô histórico. E olha, para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo, a própria Bíblia apresenta uma metáfora mecânica que resolve perfeitamente essa tensão entre o escritor que comete falhas e o texto perfeito. Quem estiver com papel e caneta aí, anote essa referência para não esquecer. Salmo 12, versículo 6. E o que diz lá? Compartilha com a gente. O texto traz a seguinte imagem, ouve só. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Nós precisamos desempacotar as 3 engrenagens de purificação metálica mencionadas aqui nesse salmo, porque elas explicam de forma brilhante como a inspiração bíblica opera. Nossa, o paralelismo da metalurgia nessa passagem é impressionante, né? E responde com uma precisão cirúrgica essa dúvida sobre o autor imperfeito. Sim, responde perfeitamente. Pense no trabalho de um ourives lá na antiguidade. Ele precisava de 3 elementos básicos para extrair o metal precioso. O primeiro elemento que o Salmo menciona é o forno de barro.
E o barro é a representação física perfeita da nossa biologia humana, né? Com certeza. Lá em Gênesis, a humanidade é formada exatamente do pó, do barro da terra. Isso. Então, o escritor bíblico é exatamente esse forno de barro. Ele é feito de terra, ele tem as suas rachaduras estruturais, ele quebra, ele porta impureza, sabe? Como o histórico de Davi, que a gente acabou de debater. Mas o barro sozinho, parado ali na oficina, não produz prata pura. Aí nós precisamos engatar o segundo elemento desse salmo, que altera a temperatura de tudo, que é o fogo. E, nas escrituras, o fogo é uma das figuras mais consistentes para apontar diretamente para a ação de quem? Do Espírito Santo. Glória a Deus, é o poder do fogo que entra em contato com o barro frágil e executa uma reação que o barro jamais conseguiria realizar por força própria. Né? Nunca. O Espírito ele não descarta o forno de barro porque ele é rachado. Ele opera de forma miraculosa dentro das limitações dele. Ele utiliza o repertório poético de Davi, aquela impetuosidade, o jeito de falar meio estourado de Pedro, a lógica avançada e o intelecto brilhante de Paulo. As personalidades deles não são apagadas como se fossem robôs. A gente lê e vê a digital de cada um lá. Exato, mas o Espírito aplica um calor espiritual e um grau de autoridade tão incisivos que a escória, o pecado, e as opiniões puramente humanas, as falhas, são queimadas e separadas da mensagem final. Uau! Isso nos leva, inevitavelmente, ao terceiro elemento do processo do ourives, né? Que é o produto que sobrevive a todo esse calor extremo. O Salmo termina dizendo que a prata é purificada 7 vezes. Essa é a palavra final que chega até nós hoje. E é impossível não notar a assinatura matemática aqui de Deus, porque em toda a narrativa bíblica o número 7 está enraizado no conceito de perfeição. Perfeição, totalidade. Isso, está sempre ligado à plenitude do Espírito Santo. Ou seja, por mais que o forno seja instável e rachado, a garantia do controle de qualidade, digamos assim, não repousa no barro, mas repousa no fogo, que garante que o material extraído seja de um grau de inerrância absoluto. Cara, que visão! Essa arquitetura desmonta pela base aquela desculpa rasa que a gente ouve tanto de que a Bíblia não é confiável porque foi manuseada por homens imperfeitos. Desmonta totalmente. Sim, ela passou sim por artérias humanas. Mas o texto foi purificado 7 vezes. A prata que a igreja tem nas mãos para ler e viver não cheira a sujeira do barro. Ela tem aquele brilho impecável da precisão de Deus. Maravilhoso. Olha, quem estiver em casa agora e lembrar daquele amigo, vizinho ou aquele colega de faculdade chato que adora repetir o clichê de que a Bíblia foi manipulada pela igreja e por homens ao longo dos séculos, faz o seguinte, não briga com ele não. Não briga, manda conhecimento, né? Isso. Pega o link desse sopro da palavra e compartilha agora mesmo com ele. Joga lá no grupo do trabalho, da família. A gente precisa equipar as pessoas com essa analogia cirúrgica do forno de barro. Mas vamos avançar no nosso estudo, porque a teoria da purificação textual que a gente viu precisa enfrentar o caos do mundo real, né? E como precisa? Porque estabelecer que a palavra é pura e inerrante dentro de um ambiente de estudo, com ar-condicionado no conforto da sala, é muito fácil. O desafio epistemológico acontece de verdade quando essa palavra refinada é colocada sob uma pressão letal. No campo de batalha, né? Exato. Se quisermos entender como as escrituras funcionam em um cenário de guerra espiritual, de colapso mental e físico, a gente tem que olhar para a maior auditoria de estresse que a Bíblia já sofreu. O teste de pressão definitivo foi a tentação de Jesus no deserto, que está lá documentada no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. É verdade. E quando a gente olha para essa cena do deserto, a situação não é só teológica ali, ela é severamente física, né? Jesus estava na fronteira do colapso biológico. Ele tinha acabado de jejuar por 40 dias e 40 noites, num clima inóspito, de calor extremo de dia e frio à noite. E é justamente quando o físico falha que o ataque espiritual é desferido com mais força. O inimigo é covarde, né? Ele espera a vulnerabilidade extrema. Muito. Mas a tática psicológica do diabo ali não é o que a maioria espera ver num filme, por exemplo. Ele não se aproxima com chifres e garfo dizendo Deus é uma mentira completa e o céu não existe. O inimigo não ataca com ateísmo raso, assim.
Ele faz um ataque epistemológico de alta precisão. A tática dele começa questionando o fundamento do conhecimento da vítima. Ele se aproxima de um Jesus exausto, faminto, e lança aquela frase venenosa: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." Presta atenção nesse "se", né? Exatamente. Notem a genialidade perversa dessa abordagem. Porque antes do deserto, lá no batismo no Rio Jordão, o céu havia se aberto e uma voz trovejou: "Este é o meu filho amado." A identidade estava cravada ali. Cravadíssima. O que o diabo faz com esse "se tu és", ele pega uma declaração de identidade estabelecida pelo próprio Deus e insere uma partícula condicional no meio. Ele planta a sugestão terrível de que, quem sabe, aquela palavra ouvida no batismo não foi suficiente, ou que a fome excruciante que Jesus sentia provaria que Deus o havia abandonado lá no deserto. É a velha mecânica sendo reaplicada. Ele testou esse mesmo mecanismo exato lá no início, no Jardim do Éden com a Eva, quando ele diz: "Foi assim que Deus disse." A mesma tática. Impressionante. A mesma. O ataque nunca começa com a destruição direta da fé. Ele sempre começa com uma infiltração bem sutil de dúvida. É um processo até previsível. O inimigo planta a dúvida na mente e quando a pessoa resolve entreter essa dúvida, sabe, ficar mastigando ela em vez de bloquear logo de cara, aquilo desce para o coração na forma de descrença e de cinismo. E o produto final da descrença, a consequência prática na vida da pessoa, é a desobediência total. Perfeitamente descrito. Mas é na mecânica de contra-ataque de Jesus que o nosso entendimento sobre a autoridade atinge o seu ápice nesse mergulho de hoje. Porque pense no poder armamentista que estava à disposição de Cristo ali. Ele é o dono do universo, né? Sendo ele o próprio Verbo encarnado, ele tinha legitimidade divina e autoridade cósmica para invocar legiões de anjos armados num estalar de dedos. Ele podia destruir tudo ali mesmo. Podia. Ele possuía um intelecto superior que poderia ter construído argumentos retóricos, teológicos e filosóficos que esmagariam qualquer tese do diabo em 2 segundos. Mas qual é a arma que ele de fato saca da bainha? O que ele usa como resposta àquela provocação de transformar as pedras em pães? É lindo ver isso. Ele responde simplesmente: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." E olha só, ele saca um fragmento do texto do livro de Deuteronômio. Sim, o livro de Deuteronômio. E o mais chocante de ler esse relato hoje é perceber que o ataque das trevas sofre um curto-circuito imediato ali. Jesus desfere o golpe com o "está escrito", e o diabo não consegue refutar a precisão daquela fonte, ele não consegue debater. E Jesus faz isso não apenas uma vez, mas nas 3 vezes que o tentador investe contra ele. 3 vezes a mesma arma, a palavra. Isso. E esse tipo de defesa nos conecta automaticamente àquela estrutura militar que o apóstolo Paulo desenha lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 17, onde ele ordena que a igreja tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É fascinante pensar na etimologia do grego, até nessa passagem de Paulo sobre a armadura. Sabia que o termo para espada usado ali em Efésios é a macheira? Machaira, o que significa? É um tipo de espada que não era aquela espada longa e pesada usada para bater em escudos distantes numa guerra. Era uma lâmina curta, de altíssima precisão, usada no combate corpo a corpo mortal. Sabe, combate de proximidade. Ou seja, a palavra é para luta de curtíssima distância. Aquele momento em que o inimigo está sussurrando no seu ouvido. Nossa, que imagem forte, mas sabe de uma coisa? Existe uma regra absoluta sobre espadas que muita gente parece ignorar no dia a dia. Qual regra? Imagina uma lâmina linda, de aço puro, caríssima. Quem tem o costume estético sabe, e a gente vê muito isso, de deixar a Bíblia permanentemente aberta num salmo qualquer, tipo o Salmo 91, pegando poeira no aparador da sala ou lá no painel do carro, achando que aquilo funciona como um amuleto que traz proteção. Achando que o livro aberto espanta o mal sozinho. Exato. Essa pessoa precisa entender urgentemente que uma espada embainhada, apoiada na prateleira da estante, não impõe medo absolutamente nenhum a um invasor. Se a porta da sua casa for arrombada de madrugada, ficar admirando a beleza da lâmina não defende a família.
E a dinâmica da Bíblia no reino espiritual funciona exatamente igual. É verdade, muito profundo isso. O livro físico, fechado ou inerte na estante da sala, ele não anula a ação do inimigo. A espada só gera pânico e recuo no inferno quando alguém a desembainha de verdade e a usa através da vocalização. É na hora que a pessoa abre a boca com fé e declara em alta voz o está escrito, empunhando aquela promessa, que o poder estático do livro se transforma em um ataque cinético e o diabo recua. Foi exatamente essa física espiritual que Jesus demonstrou no meio daquele deserto estéril. Uau! E a lição primária que a gente tira disso é que, diante da pressão diabólica ou até de uma depressão brutal e tentações diárias, tentar usar o nosso próprio QI, o nosso próprio desespero emocional ou as nossas teorias humanas nunca vai superar o inimigo. A força não vem do intelecto brilhante de quem fala, mas da garantia inquebrável do autor da obra. Sim, a força está no autor. Isso. A escritura não pode ser anulada. É uma lei irrevogável. Todo o inferno junto não tem envergadura para desfazer o que o fogo do Espírito purificou 7 vezes. Glória a Deus por isso. E olha, quando a gente investiga o tamanho da submissão que Jesus exigia em relação a esse documento escrito, a gente vê que ela não se limitava só aos grandes temas de moralidade, sabe? Ela atingia um nível literalmente microscópico do texto. Microscópico? Como assim? Complexa. Em Mateus capítulo 5, do versículo 17 e 18, ele garante que não veio para descartar ou destruir a lei e os profetas antigos, mas para cumprir o objetivo deles. E aí vem aquela frase bombástica. Que frase? Ele diz, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E a gente precisa traduzir o peso real disso, né? Precisamos mesmo? Porque, para quem está nos escutando numa cidade cosmopolita hoje em dia, um jota ou um tio parece só uma expressão genérica que a gente usa para falar de pequenos detalhes. Mas quando olhamos para a obsessão e o rigor matemático que envolviam a preservação dos manuscritos antigos, qual é o tamanho real do peso dessa afirmação de Cristo? Olha, o peso é assombroso, pois revela como Deus age através do processo histórico de preservação. Jesus estava se referindo diretamente ao trabalho metódico dos escribas judeus que copiavam os rolos sagrados ao longo de séculos e séculos de história. Um trabalho muito cuidadoso, né? Extremamente. O J que ele se refere ali no sermão é o Yod, que é fisicamente a menor e mais fina de todas as letras do alfabeto hebraico. É tipo uma vírgulazinha flutuante, não é? Exatamente isso. Pense nela quase como uma minúscula vírgula flutuante no topo da linha. Já o tio, que algumas traduções bíblicas mais antigas até chamam de chifre, ele sequer era uma letra completa. Tratava-se apenas de uma extensão de tinta microscópica. Era um pequeno traço ou prolongamento de curva que o escriba usava para distinguir uma letra hebraica de outra muito parecida. Tipo como a gente diferencia a letra O da letra Q no nosso alfabeto apenas com um pequeno traço de tinta na base. É o exemplo perfeito. E o rigor daqueles copistas exigia que, se os escribas errassem o número exato de um iode numa página inteira, ou se eles fizessem a haste do tio errada e não conseguissem consertar perfeitamente, sabe o que acontecia? O rolo inteiro corria o risco de ser enterrado e destruído por conta da contaminação daquele pequeno erro no texto sagrado. Caramba, eles jogavam fora o rolo todo por causa de uma curva de tinta? Jogavam fora. Então o que Jesus está cravando aqui com a multidão é monumental. Ele está atestando que a inerrância divina repousa até mesmo nas menores marcas de tinta imagináveis do texto. Gente, e aqui está o grande pulo do gato que a gente não pode perder de vista. Se a gente observar atentamente a física do som, fica impossível falar um J e um tio de forma isolada, concorda? É verdade, você não vocaliza o tio. Não tem como. Eles não são componentes audíveis por si mesmos, eles são componentes quase que exclusivamente visuais e gráficos no formato hebraico. Eles pertencem ao domínio da tinta e do pergaminho físico. Uau, que detalhe incrível!
Ou seja, ao proteger a autoridade de um traço curvo de tinta ali na página, Cristo estava validando e abençoando todo aquele longo e desgastante processo textual. Ele está declarando a inerrância e a confiabilidade máxima da palavra que foi escrita, que foi copiada com suor, traduzida e preservada fisicamente até chegar nas mãos da nossa congregação hoje. Isso derruba muita teoria humana, viu? Ele não apoiava sua missão apenas em ideias abstratas passadas na base do ouvir dizer da tradição oral do povo, sabe? Ele exigia reverência total ao texto escrito com tinta e muito sacrifício. E a implicação lógica dessa reverência de Jesus choca de frente com o que certos acadêmicos e críticos de texto tentam pregar hoje em dia para a igreja. Ah, os teóricos da conspiração textual, né? Isso. A teoria cética mais comum argumenta que, devido à distância temporal de milhares de anos e às milhares de cópias dos textos de mão em mão, nós não podemos confiar em nada, que seria um grande telefone sem fio e que a essência da Bíblia teria apodrecido com o tempo. E Cristo pulveriza essa narrativa. Pulveriza. Se nenhum traço de tinta vai perder sua força gravitacional até que o céu e a terra deixem de existir, o que isso revela para a gente? Revela que nós não estamos estudando artefatos mortos. Se essas palavras governam o destino do universo até o fim dos tempos, a Bíblia nunca, jamais possui prazo de validade. Todo esse trabalho meticuloso de séculos não foi para arquivar um documento no museu chique, mas sim para garantir que o Deus do universo pudesse falar de forma inteligível, direta e com muito poder com as suas ovelhas no dia de hoje, sabe? Na segunda-feira de manhã de quem está escutando a gente. É isso. E se nós estamos diante de um processo cirúrgico em que a voz de Deus fura a barreira do tempo para se comunicar agora com a gente, isso destrói de vez a audácia humana de ler as Escrituras com os mesmos olhos com que se lê um romance histórico ou um manual de liderança corporativa, sabe? É outro patamar de leitura. Completamente. E é para amarrar essa realidade esmagadora que a Carta aos Hebreus define com uma precisão assim de laboratório, qual é a verdadeira natureza daquilo que nós tocamos quando abrimos o livro sagrado. Sim, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a gente lê o seguinte diagnóstico espiritual. Presta bem atenção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Viva! O texto diz que ela é viva. Não é o compêndio das memórias e teorias de um filósofo grego que já virou pó há muito tempo. Ela opera no campo da biologia espiritual extrema. Sabe, naqueles lugares onde a mente humana está estagnada e os corações parecem que, gangrenaram mesmo na depressão, na dor e no pecado. Quando essa lâmina afiada é aplicada com a força do Espírito Santo, ela não apenas ensina a viver de um modo ético, ela injeta a vida eterna do próprio Cristo naquele ambiente que estava infectado. Glória a Deus. É uma cura profunda. Muito profunda. Essa espada desce onde nenhuma técnica humana, nenhuma terapia avançada ou psicanálise profunda tem acesso. A capacidade dela de dividir a alma, que é o assento das nossas vontades carnais, dos nossos traumas emocionais, do espírito humano, que é o nosso radar de percepção direta das realidades divinas, isso tudo comprova a precisão cirúrgica do fôlego de Deus operando em nós. Exato, exato. E o texto também garante que a palavra discerne e julga as intenções do coração. E essa capacidade de discernimento interno prova que ela é, na verdade, um sistema interativo que avalia o próprio leitor. Nossa, interativo como assim? O texto não fica inerte no papel sendo analisado pelo homem. Ele cruza os olhos da pessoa que lê, desce direto para o centro de decisão moral dela e atesta ali se a motivação de quem buscou a Deus é orgulhosa ou contrita. A Bíblia confronta violentamente aquilo que até a própria pessoa esconde de si mesma nos cantos obscuros da mente. Gente, e isso gera uma constatação que deve nos tirar da zona de conforto hoje, né? Quem nos escuta agora precisa guardar isso para o resto da vida.
Frequentemente a gente cai naquele hábito religioso bem automatizado, sabe? A pessoa prepara um cafezinho gostoso, vai por uma poltrona confortável e abre a Bíblia com a postura analítica e soberba de quem está abrindo um livro para estudá-lo e dissecá-lo. Achando que está no controle da leitura. Isso. Mas, dadas todas as características assustadoras e majestosas que a gente destrinchou aqui, o fôlego autoral que criou mundos, a prata perfeita refinada 7 vezes no fogo ardente, a espada que corta até as intenções do intelecto, a verdade brutal e maravilhosa do nosso estudo é essa. Quando a capa da Bíblia é aberta na sua casa, nós deixamos de ser os leitores e passamos a ser a página. Uau! A gente vira a página. Não é o ser humano que está lendo a Bíblia. É a palavra viva de Deus que está nos lendo por dentro e do avesso. É a Escritura mapeando nossas intenções corrompidas e exigindo um arrependimento real a cada linha que a gente avança. Amém. Que verdade sublime para a gente carregar. Quando a ficha dessa realidade cai de verdade, o nosso comportamento humano muda de forma totalmente orgânica. Muda a vida. Muda mesmo. Nós não agimos mais como acadêmicos presunçosos, julgando um pergaminho velho. Nós agimos como réus culpados, recebendo um documento de anistia e adoção vindo direto do Tribunal Celeste. Que o nome do Senhor seja profundamente exaltado e reverenciado nas casas de todo mundo que entendeu isso hoje. O nosso maior desejo é que esse mergulho profundo no sopro da palavra de hoje tenha trincado lógicas frias e incendiado temor no coração de toda a Irmandade. Quem teve a mente iluminada agora, não esquece de se inscrever, compartilhar e verificar o material riquíssimo que deixamos nos links da descrição. Peguem esse estudo, pessoal, e enviem naqueles grupos de WhatsApp focados em discussões bíblicas, sabe? Aqueles grupos cheios de dúvidas sobre a suficiência da cruz e das escrituras. Mandem lá para esclarecer o pessoal. E agora, como um selo desse momento reverente de encontro com o fôlego do autor da vida, eu te convido, meu irmão, para que fechemos com uma oração dedicada a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento. Faço isso com um imenso privilégio. Vamos orar, gente. Altíssimo Deus e Pai, autor imutável e guardião fiel da verdade, nós nos prostramos em reverência diante do milagre da Tua palavra purificada. Nós te agradecemos, Senhor, pois o Senhor não encerrou a humanidade no vácuo escuro de suposições incertas, mas se certificou até os menores traços, até o menor jota e tio, de que a sua mensagem chegaria cristalina a nós através do fogo consumidor do Teu Espírito Santo. Nós oramos agora para que todo aquele que estiver com a mente obscurecida por dúvidas e ataques céticos, hoje levante a sagrada espada que corta e cura as medulas da alma. Que esse fôlego divino retire toda a arrogância intelectual de cada ouvinte e que o confronto vivo das letras sagradas converta o choro em verdadeiro arrependimento e a dúvida em uma fé inabalável em Ti. Nós oramos tudo isso com base na inerrância da vida de Jesus Cristo, nosso amado Mestre. Amém. Amém, glória a Deus. E olha, para quem foi alcançado por esse estudo contundente e sentiu o raio-x da palavra, desmascarando a própria fragilidade por dentro, não faça o logoff dessa transmissão sem assumir a postura que transforma a eternidade. Entregar a vida a Jesus Cristo não é sobre se alistar em um clube social ou numa nova religião humana. É sobre você se curvar diante da única autoridade viva que consegue ler as suas médulas mais profundas e ainda assim te oferecer um amor e um perdão que são completos. O convite é inegociável, gente. Que cada um que nos escuta hoje abandone as próprias falhas de barro, renda-se de coração a esse fogo purificador e reconheça Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Deixem que o autor de toda a Escritura reescreva a história das suas vidas de forma permanente a partir de hoje. Que Deus abençoe grandemente a jornada de toda a Irmandade. Fiquem imersos nessa paz viva e a gente se vê no nosso próximo mergulho. Até o nosso próximo encontro aqui no Sopro da Palavra.